Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Meus irmãos, mais uma vez, saudamos a todos com a paz do Senhor. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Tem crente animado com Jesus, diga glória a Deus. Queridos, eu quero também louvar a Deus por esta noite, em perceber que os irmãos estão buscando ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe. Sei que suas atividades, cansaço, mas ficai no que Jesus ensinou, buscando e priorizando o reino de Deus. Quero também fazer menção ao nosso amigo Marcone, a sua digníssima irmã Rafaela, que vem ali da sede, está nos visitando. Os irmãos estão felizes com a presença dos meus amigos aqui. Diga, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, vamos dar continuidade. Abra a sua Bíblia, terceira epístola de João. Vamos ler a partir do verso 12. Terceira epístola de João, a igreja de um líder chamado Diótrefes, onde tem um obreiro que João relata e expressa o amor, chamado Gaio. Mas hoje vamos falar sobre um companheiro que só encontramos o nome dele aqui, chamado Demétrio. Terceira epístola de João, verso 12, porque, ou se a preferir, o capítulo 1, verso 12. Os irmãos acharam? Amém? Diga vitória. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, verso 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. E ele termina solicitando: a paz seja contigo. Os amigos te saudam. Saúdam os amigos pelos seus nomes. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Querido, eu quero a sua atenção para a gente poder concluir esta caminhada que já se estende sobre vigilância. Falamos sobre a vigilância na moral. Como é importante a gente aprender a palavra de Deus. Deus primeiro nos avisa, nos alerta, nos instrui, porque a partir daí, Deus não terá o inocente como culpado, você será julgado pela lei do Senhor. Falamos sobre a vigilância na doutrina, as deturbações que nós encontramos hoje por aí, né? Doutrinas de demônios, doutrinas que tentam invalidar o sacrifício de Jesus, que são aqueles judaizantes dentro da igreja, né? Os movimentos que temos aí sem estrutura e base bíblica, a gente encontra muito isso e é fácil de identificar, porque geralmente esses movimentos, eu falo não no sentido do operar de Deus, mas eu falo no sentido do caráter, do estilo que aquilo se tornou, que você não encontra nesses lugares, culto de doutrina, escola bíblica dominical. Geralmente é segunda da provisão, terça da quebra, quarta do laço quebrado, quinta da porta que abre, sexta da cova que fecha, e domingo
do sorriso. Então, geralmente caminham-se por aí. E é uma geração, que eu não vou falar, fraca, sem alimento e constância. Por isso a gente encontra o pecado de maneira fácil dentro da igreja. Porque as pessoas hoje caminham para a igreja sem procurar o confronto com a vida que vive ou procurar a libertação pelo conhecimento da palavra. Então as pessoas vêm como se fosse uma mesa branca. Eu vou lá me consultar e geralmente eu quero deixar um comentário aqui e deixo isso como uma crítica, porque até hoje não entra na minha cabeça, viu, irmãos? E talvez você discorde, mas me suporte. Você ser fiel ao Senhor, fugir das tentações, ser dizimista, ser alguém empenhado na obra, se desgastar, cheio de tribulações e problemas, ataque de um lado e do outro, e você permanecer, ser fiel. Às vezes custa tanto para a gente ouvir Deus falar com a gente. Aí o ímpio vem da macumba, da prostituição, de tantos lugares. Se ele passar a semana toda na igreja, é profecia para ele a semana todinha. Particularmente, isso sempre me causou agonia, porque eu não creio num Deus tão injusto, né, irmãos? Que vê os seus esforços e fica em silêncio contigo. E ao ímpio que vem para consultar para um consumismo, porque não quer nada com o evangelho, com a igreja, vem só para pegar, entre aspas, bênçãos, eles recebem tão rápido, né? É uma coisa meio de que ficar com a pulga atrás da orelha. Mas Paulo já falava sobre isso, né? Doutrinas, espíritos de enganos. E hoje é uma nova modalidade, porque Jesus já não é suficiente, Deus já não é suficiente. Agora, o carro-chefe de algumas doutrinas são os anjos, né? Malaque, Samir, e vão dando nomes a anjos que a Bíblia não dá. Então, são espíritos de engano, porque a Bíblia diz que, se for possível, ele vai enganar até os eleitos, né? E Satanás é um ser espiritual, ele sabe como tentar te enganar. Então, precisamos estar vigilantes. A gente precisa ter a certeza de que eu venho à casa do Senhor, não só para receber o que o meu desejo quer, mas eu preciso vir à casa do Senhor dizendo: eu preciso ouvir uma correção, eu preciso que a palavra me confronte, porque é a palavra que vai te modificando, te podando, para que você alcance a graça de viver uma vida fiel ao Senhor. Amém, meus irmãos? E falamos sobre a vigilância na liderança. O que é o líder, o que é uma autoridade, o que é legitimidade, para que a autoridade ela serve para governo, para unidade. Tudo isso já falamos. Ninguém é chamado por Deus sem passar por uma liderança. Isso é princípio. Pastor, pode Deus atuar em autoridade e poder? Sim, embora que as duas ações são distintas. Então, quando Deus atua em poder, Ele vai te impactar para que você sinta que Ele é Deus. Mas a autoridade já é princípio, nem Ele mesmo quebra. Por isso que tem ações, temos relatos na Bíblia Sagrada, que Deus não foi lá e interviu. Ele procurou a liderança, Ele consultou a liderança. Não é que Ele é codependente, mas são princípios que Ele estabeleceu. E Deus não quebra princípios. Já disse, Deus quebra protocolo, mas não princípio. Então, todos que desejam trabalhar na obra do Senhor precisam estar debaixo de uma liderança. Há uma doutrina satânica de que não existe cobertura, não existe. Mas tudo isso é para que você saia do corpo e passe a ser uma prótese. Mas todos precisam estar debaixo de uma liderança. Até para você ter o seu trabalho reconhecido, a autoridade que Deus estabeleceu precisa lhe dar legitimidade. Por isso eu digo, corra atrás da mão que tem autoridade divina para legitimar seu trabalho. Você pode ter dom, talento, você pode ter os 10, 9, 12, 3
inventar até dom que não existe, mas se não tem a legitimidade da autoridade, seu trabalho não é um trabalho legítimo. Amém, meus irmãos? Então já falamos sobre isso aqui. Estamos falando, aclopado a este assunto, sobre também a vigilância. O erro da minha liderança não pode justificar o meu erro. Esse é um problema que muito crente está indo para o inferno, para a condenação eterna, ou está sendo acometido de justiça divina, porque tem se baseado em erros de liderança para justificar os seus erros. Não, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa... Não, já falamos sobre isso aqui. Quem quiser seguir seus caminhos errados, que sigam. A minha fidelidade é com Deus e é inegociável. Já falamos também sobre a racionalidade. A Bíblia fala, o apóstolo fala do meu culto racional. Racional, isso aqui você não vai ouvir em todo lugar. Não é entrar aqui e saber o horário de dar glória, a hora de ficar de pé. Não, isso entra no ordem e decência. Quando eu falo meu culto é racional, eu preciso saber quem me pastoreia, qual é a história, qual é a linha dessa autoridade, quem é a família dele. Isso é um culto racional. O que é a história da igreja, o que é essa igreja, isso é racionalidade. Por quê? Porque o diabo tem levado muito crente para condenação eterna. E vai, pastor, vai. Mas eu não estou pecando, mas sua irracionalidade acerca do entendimento espiritual mostra que você não é um crente que ora, você não é um crente que busca discernimento. Então você é um crente que precisa de um bezerro de ouro ou de um andor para ser guiado. É por isso que temos aí pessoas sendo guiadas por lideranças que já não tem mais a autoridade de Deus, né? Ah, pastor, eu sei que ele gosta de roubar, mas ele é tão bonitinho, eu gosto de pastorear, de ficar com ele, porque ele é tão bonitinho. E você indo para a condenação eterna, sendo cúmplice desse problema. Então, a gente precisa ter racionalidade, irmãos. Racionalidade. Eu não estou aqui, mas não estou cego não, estou sem entendimento não. Agora sim, claro, de forma equilibrada, com a mente de Cristo, tá certo, irmão? Para você não ficar aí sem entender alguns movimentos que Deus faz na igreja e ficar achando que é a mesma coisa lá da sua empresa, do seu trabalho, e depois está criando aí borbulha. Não, eu preciso ter a mente de Cristo, porque a minha obediência vai gerar compreensão e Deus há de testificar todas as coisas. Então, falando sobre isso, chegamos na terceira epístola de João, falamos do amor que João relata a um obreiro, um companheiro chamado Gaio. Se você ver a partir do verso 10, João, que já está idoso, ele enfatiza o amor que sente pelo obreiro Gaio. Por quê? Porque Gaio não tem João perto, mas ama a obra que João faz, de enviar missionários. Então veja que Gaio, já falei sobre isso aqui, só para uma recapitulação para a gente entender melhor, é um irmão da igreja que atende à orientação do apóstolo, que é universal, para dizer que dá continuidade a esta visão, porque os missionários estão sendo enviados, e Gaio é alguém que investe, é alguém que recebe. E João relata, se você olhar nos versículos mais adiante, versículo 3, ele diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade, como tu andas na verdade. Andas na verdade é a sinceridade, a lealdade, a confiança, a transparência, que mesmo sem estar com João lá, o apóstolo Gaio, ele recebe como recebe João as pessoas que são enviados da igreja de Éfeso. Então, Gaio é aquele irmão que ama, ele investe, ele segue orientações, ele permanece dentro da firmeza de conduta, de chamado. Ele é alguém autêntico, e João vai dizer: eu amo este obreiro. E já falamos aqui, nunca deixe de expressar o amor por quem, escuta isso aqui, por quem tem carregado o peso do seu chamado e tem orado com você, tem sofrido com você, tem passado as aflições com você.
valorize. Ah, pastor, mas eu não posso porque tem alguém lá que não vai gostar. Se alguém não trabalha, não reconhece, não valoriza, não tem problema. Valorize quem está pegando a mão no arado com você, porque João disse: Gaio, na verdade, a quem eu amo, independente de quem aí não gostar, eu amo Gaio, porque ele é um companheiro fiel. Amém, meus irmãos? Então, não tenha a síndrome de Abraão, viu? Pare de valorizar pessoas que nunca ficam. Abraão teve um problema, porque Abraão andava com a esposa dele, a mulher que estava do lado dele, que dormia com ele, mas quando chegou no Egito, ele colocou ela como escudo. Diz aqui que tu não é minha esposa, não. Foi assim, Marconi? Mas com Ló, quando soube que Ló foi levado cativo, Abraão preparou logo um exército e preparou logo uma empreitada para resgatar Ló, um camarada que não tinha altar, e escolheu ambiciosamente as melhores pairagens. Então, não tem essa síndrome. Valorize, irmãos, valorize quem está com você. Isso não é pecado, tá, irmãos? Não é pecado. Valorize. Não deposite tanto valor a quem nunca fica. Abraão passou esse problema, e essa síndrome não devemos ter. Então, João expressa esse amor, e ainda vai dizendo para ele: porque tu recebes os estranhos, né? Diz a ele, lá no versículo 5, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, para com os estranhos, tu nem conhece, mas só porque eu te envio, tu abraça. Então Gaio é um companheiro que João ama, porque está dentro da visão. Sabe aquela pessoa, irmão, que você não sabe a história dele assim, porque você não conviveu pessoalmente, mas quando se trabalha, parece que é algo, sabe, irmão, surreal, posso dizer assim, porque se encaixa, trabalha a mesma visão. Então isso é bom. Mas em contrapartida, Gaio, com todo esse empenho, toda essa vontade de abraçar a visão do apóstolo, ele tinha um líder chamado Diótrefes, que, se você ver aí a história de Diótrefes, entra a partir do versículo 9 ao versículo 11, é um líder que já começa João dizendo que tenho escrito à igreja, ou seja, eu mando carta, eu mando mensagem, mas ele arquiva, ele guarda, ele não me ouve, porque tem um líder aí chamado Diótrefes, que procura ter entre eles o primado. Ou seja, Diótrefes tem um problema em reconhecer a liderança da igreja. Por quê? Porque Diótrefes é absoluto. Diótrefes é aquele líder que, se ele não for acatado em tudo, ninguém tem voz, ninguém pode aparecer, ninguém pode brilhar, ninguém pode. É a síndrome de Lúcifer, né? E hoje a gente tem lideranças assim, que além de querer estar sendo ovacionado, acaba entrando num problema. Irmãos, deixa eu dizer um negócio aqui. Sabe qual é uma das armas que o diabo derruba muita liderança boa? Lá em Provérbios, me falha a memória, mas eu lembrar aqui eu digo, é o elogio. Você sabia disso? Não, pastor, o diabo vai atacar com um tanque de exército. Não. Lá em Provérbios, Salomão fala que o elogio é que revela quem nós somos. Deixem, ele ainda diz assim: deixem que os outros te louvem. Então, quem tem a certeza do trabalho que exerce, ainda que não seja tão visto pela grandiosidade do que faz, mas sempre tem alguém que vai reconhecer o teu trabalho, porque vai ficar notório. Agora, o problema está quando eu passo a me envaidecer. Aí é onde derruba muita gente, porque, irmãos, aplauso ainda derruba muita gente talentosa, aplauso derruba muito profeta, e gente que até tem tudo para prosperar, para crescer no reino de Deus, mas o aplauso afastou o Espírito Santo, porque se não for mencionado, se não for
colocado em outdoor, se não for apresentar. Por isso que a Bíblia nos ensina o quê? Quando tu for e dares alguma coisa com uma mão, faz o quê? Esconde a outra. Então, a gente deve ter esse cuidado, tá, irmãos? Tenha muito cuidado. Às vezes o elogio vem de forma maliciosa, viu? Uma certa vez eu preguei num trabalho, e quando Deus nessa noite fez uma glória daquela que só Ele sabe fazer, e quando eu saí do púlpito, alguém chegou perto de mim, e apertou minha mão, abraçou e disse: rapaz, que mensagem, que palavra, é o maior pregador. Eu fui olhando aqueles, daqui a pouco eu comecei: para trás de mim, Satanás, porque eu ainda quero ser usado, eu ainda quero receber graça, eu ainda quero receber autoridade, vai me derrubar não. E eu já tive muitos companheiros assim. Agora, claro, irmãos, tem elogio que são elogios construtivos, e não é pecado você expor, mas quando vem com, às vezes você nem fez algo, aí é ovacionado como se fez, né? Algo grandioso, mas é a vontade de ser notório, e quando entra por esse caminho, me permita, é o caminho da soberba, e aí o Espírito Santo de Deus já não atua. Eu conheço gente, irmãos, que se não profetizar naquele culto, o culto não prestou, viu? Eu conheço gente que tem que fazer alguma muganga, porque se não fizer, sai dali cabisbaixo, como se ninguém notou. E eu já ensinei aqui, e vou repetir, irmãos, o simples faz grandes coisas. Não invente. Não, se Jesus não lhe mandou, se Jesus não disse nada, não tente. A igreja tem púlpito e não palco. Tem gente, estamos no culto doutrina, e eu precisei isso. Tem gente que, se der oportunidade para orar pelo enfermo, ele vai profetizar 3 vezes, 4 vezes, vai botar o povo de pé, vai sentar, vai mandar correr, vai. Não, irmãos. A Bíblia diz, o apóstolo diz: o espírito é sujeito ao profeta. Tenha a mente, tenha a racionalidade. Jesus não vai pegar você e vai enfiar um garfo, não. Espere o sinal, espere o momento, porque quando você fizer de forma simples, às vezes não, muitas vezes vai ter maior impacto do que você fazer muita alegoria. Amém? A síndrome do primado estava em Diótrefes. Sabe o que é alguém que tem esta síndrome? É que o trabalho só é o que é por causa dele, e às vezes nem fez nada, né? E geralmente quem não constrói nada, me permite esta palavra, quer levar a glória do que não construiu. Eu conheço gente que passou uma temporada, porque eu me permita, não entro, ó, os mais novos, não caia nesse conto, como Paulo disse a Timóteo: olha, Timóteo, não caia nessas fábulas. Aí, Deus me trouxe aqui, aí no outro dia, Deus disse que era para eu ir para a mídia. Aí no outro dia, Deus disse que era para eu ir para o jovem. Deus disse que era para eu ir para o gesto. Aí passou uma semana, Deus dizendo, como um xadrez, Deus disse que era para eu ir para o Japão agora. Irmão, Deus não leva ninguém para estar passeando em shopping não, irmão. Quando Deus lhe direcionar, é para você pagar um preço, é para você cavar, é para você chorar, é para você ali, ó. Deus vai abençoar, vai, mas no tempo que Deus te tirar, aleluia, não vai precisar você falar nada não, a obra será exposta e alguém dirá: verdadeiramente passou aqui um homem de Deus. Mas quem gosta do primado, às vezes passa uma temporada, fiz tudo o que, irmão? Há muito tempo atrás, não vou dar nome, passou uma pessoa e disse: estou indo embora. Tá bom, pai, mas estou indo com o coração, como foi que disse, minha filha? Com o coração de missão cumprida, 1 mês e 15 dias. Eu estou aqui há 1 ano cavando e ainda não chegou a isso, ainda estou esperando Deus agir.
Em 1 mês e 15 dias diz que já está saindo com o coração, porque fez. O quê? Mas qual é o problema? O primado. É o que tem derrubado muita gente. A síndrome de Diótrefes. E escuta isso aqui. Quando passamos a caminhar pela força do nosso braço. Por isso a Bíblia diz: maldito homem que confia. O que, irmãos? A Bíblia não está falando de outro homem. A Bíblia está falando do homem carnal. Quando você passa a confiar em você, no seu trabalho. Eu sempre digo aos irmãos aqui: irmãos, ore, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Porque se Jesus sair de cena, acabou, irmão. Você vai olhar para mim e vai ter ânsia de vômito. Às vezes somos suportados por causa da graça. Lembra quando Moisés foi fazer a indicação de Arão para o sacerdote? Quando ele voltou para o povo disse: quer não, você é arrumadinho. Moisés volta lá para dentro da tenda. Quando ele volta com o que, irmão? Com o sinal. É o sinal da graça, da glória, que faz as pessoas reconhecer que Deus é na sua vida. Não perca isso não, irmão. Amém, meus irmãos? E quando passamos a caminhar com a síndrome de Diótrefes, passamos a ser cego espiritual. E aí está um problema, viu, irmão? Isso serve para a liderança e para os irmãos. Crente que já não tem visão espiritual, ele é regido por influência. Aí, se tem a síndrome do primado, toda hora vai dizer que Deus disse, que Deus falou. E tem um conselho: minta não, fuja disso. Mas se pensar em dar lugar a este pecado, a mentira, minta no seu nome, mas não minta no nome de Deus não. Sabe quem cometeu esse erro? Jacó. Quando Isaac disse: eu vou dar a bênção a Esaú. Esaú, vai trazer uma caça, prepara um prato, eu vou dar a bênção. Mas Deus tinha falado que a bênção era de Jacó lá no vento. Mas se aperrei não, irmão. Deixa eu dar uma palavra de Deus aqui. O que Deus te prometeu, seja aos 45 do segundo tempo, vai cumprir. É Ele que é responsável em fazer as coisas se cumprirem, não é você não. Não tente ajudar a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus aqui por intermédio do Espírito Santo. Pare de tentar convencer quem está cego espiritualmente. É Deus que vai falar, é Deus que vai apresentar, é Deus que vai criar o cenário, é Deus que vai criar o momento. Mas fica no teu lugar, quietinho, servindo, que na hora certa Deus vai fazer a troca de mão. Diga para quem está do teu lado: na hora certa Deus vai fazer a troca de mão, meu filho. Não te aperreia não. A mão que foi mirrada vai ser outra estendida. Deus vai fazer. Aí a mãe de Jacó ouviu, chamou Jacó, porque Esaú era de caça. Escuta isso aqui. Esaú era de peleja, de batalha, de estar no mato. E Jacó criado em casa, lavando o prato, ajudando a mãe. Aí a mãe: vem cá, olha, teu pai vai dar a bênção para teu irmão, mas eu vou te dizer logo, a bênção é para tu. Olha a Rebeca querendo dar o jeitinho dela. Faz o seguinte: eu vou preparar aqui o guisado, bota aí umas peles, porque teu pai está cego, e tu vai pegar essa bênção é tua. Só que Deus não precisa de ajuda não, irmão. Ela tentou ajudar e acabou complicando. Aí quando Jacó entra na câmara de Isaac, aí Isaac está cego, fala: quem está aí? Sou eu, pai. Eu? Esaú. Engrossou a voz, botou pele. Até aí é responsabilidade dele. O engano é dele. Já, meu filho, trouxeste tão rápido. Aí o que é que ele vai falar? Ele vai dizer assim: foi, meu pai, o teu Deus enviou a mim. Eita. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Esse povo que vive botando o nome de Deus enrolada vai pagar uma conta tão cara, irmão.
que fica enganando os outros, usando o nome de Deus, jogando um contra o outro, botando o nome de Deus, sabe, inventando história, botando o nome de Deus, causando divisão no nome de Deus, deixando gente em prejuízo do nome de Deus. Uma hora esta conta vai chegar. Mandamento: não lance o nome do Deus em vão. Diga para quem está do teu lado: tenha cuidado, meu irmão. Viu? Tenha cuidado. Você não precisa convencer ninguém. Se Deus tiver de fazer o que Ele tem para fazer, Ele vai se apresentar como se apresentou na tenda de Arão e Miriam. Mas Diótrefes tinha esse problema, o primado. Versículo 9 continua dizendo: e não nos recebe. Primeiro sinal, já falei isso aqui, de gente que trabalha de forma solo, absoluta, em abuso. Ele se isola, ele não quer alianças, ele não quer receber, é só aquele grupo, é só aquelas pessoas. A igreja deixou de ser uma igreja que recebe os doentes para ser uma associação secreta, só trabalhando com ele. E aqui tem um problema, qual é? Se ele estava galgando dessa maneira, perdeu a visão espiritual. E se perdeu a visão espiritual, não vai enxergar evolução, crescimento na vida de mais de seu ninguém. E ter gente assim, irmãos, é um problema. Que nunca vai olhar para você sabendo que hoje você é assim, mas amanhã Deus vai te amadurecer, Deus vai fazer coisa grande, Deus vai te evoluir, Deus vai te crescer em níveis espirituais. Não, Ele vai sempre olhar para você com aquele olhar mesquinho, pequeno. Por quê? Porque eu sou melhor do que você. Aí, deixa eu trazer uma palavra aqui. Quanta gente passou, porque no meu caminho passou. Quanta gente passou do seu caminho e disse assim, que você não era nada, que você não ia chegar a lugar nenhum, que tu nem era crente, porque eu sou. Aí o Espírito Santo traz esta lembrança e pergunta a você: aonde eles estão? Você mesmo nessa pisadinha, mesmo nessa pouca força, mas tu está caminhando para o céu, tu está caminhando para o céu, para Nova Jerusalém. E eles estão embaraçados por aí. Amém, meus irmãos? Então, se ele tinha essa soberba, essa vontade de ser primazia, desproporcional, não recebendo a liderança da igreja, aí ele continua dizendo, ele ainda fala palavras maliciosas contra nós, palavras que trazem dúvidas, que trazem desconfiança. A Bíblia diz que a falsa testemunha perecerá. E deixa eu dizer algo aqui, me suporte. Eu acho uma infantilidade, seja na moral ou na espiritualidade, um crente que desconstrói qualquer algo sólido por causa de influências, de pessoas que soltam palavras a todo custo, tão banais. Não entendi, pastor, vou falar melhor. Eu acho uma infantilidade. Às vezes alguém está contigo, está na labuta, está chorando, está orando, está investindo, está ali te suportando, está te ajeitando, tuas crises, tua luta, está indo lá, está te suportando. Aí chega alguém que nunca caminhou uma milha contigo, aí duas palavrinhas, tu já se torna inimigo da outra. E isso tem sido uma arma de Satanás no meio do povo de Deus. Ninguém consegue construir nada verdadeiro por muito tempo. É só quando começa, tem prazo de validade. Começou com uma semana, na outra virou inimigo. Por quê? Por causa desses que andam proferindo palavras maliciosas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se eles têm veneno na boca, nas suas palavras, a palavra de Deus vai te dar antídoto e não vai fazer efeito, aleluia, sobre a tua vida, sobre aquilo que Deus colocou perto de você. Tem gente que você passa ali, ó, chora, consola, caminha 2, 3 milhas,
Aí uma conversa de pé de esquina, de beira de calçada, faz você perder, jogar fora quem tanto sofreu as tuas aflições. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, sofre comigo as aflições. Tem gente, irmão, que está sofrendo com você, está deixando de orar pela própria causa, para Deus fazer na tua vida, e você indo por conversas alheias. Mas essa noite eu quero liberar esta palavra para você: nada vai atrapalhar a aliança que Deus está fazendo na tua vida. Aleluia. Diga para duas pessoas que estão do teu lado: esta aliança ninguém quebra. Vá, diga, eu não sou muito de fazer isso em doutrina, mas diga: esta aliança ninguém quebra. Tem gente proferindo palavra maliciosa, tem gente jogando veneno ali, jogando veneno aqui, aleluia, para chegar e estender uma palavra, para chegar e dizer: vamos ver pelo menos o que Deus vai fazer. Não, mas já profetizam, já bate o martelo, já diz que aquilo ali não vai durar, aquilo ali vai acabar, aquilo ali não tem de Deus, mas Deus nesta noite diz para nós: toda palavra de maldição nesta noite o Senhor vai quebrar. Você tem uma mão levantada, alguém fala teu nome com muito ódio, alguém grita como esperando a queda, a falência, mas Deus nesta noite diz para você: todo veneno está sendo destilado, encerrado agora. Deus vai preservar as tuas alianças. Aleluia, aleluia, aleluia. Diótrefes é um líder que fica de joguete, que fica de manipulação, e ainda jogando palavra contra quem ama, quem caminha. Quem é Diótrefes diante de João, irmão? João andou com Jesus, João botou a cabeça no peito de Jesus. Mas, me permita a palavra, mas para essa raça, ninguém, aleluia, ninguém é melhor, ninguém presta, mas nada vai atrapalhar o que Deus está fazendo na tua vida. Aprende com Gaio. Era Diótrefes dizendo: Gaio, eu não quero esse negócio de missão aqui, eu não quero esse negócio de estar abraçando os irmãos. Mas Gaio dizendo: eu não vou combater a minha liderança, porque senão eu vou pecar. O erro dele não justifica o meu, mas eu vou continuar fazendo, trabalhando, servindo. Ele gostando ou não, eu vou continuar somando com o reino de Deus. Deus está dizendo para nós: seja como Gaio. É alguém botando o pé, é alguém com piada, é alguém com... E você ali, permaneça fiel no propósito que Deus lhe confiou. Permaneça fiel naquilo que Deus depositou sobre a tua vida. Deus confia que vai dar certo. Deus acredita que você vai concluir. O céu, aleluia, depositou sobre a tua vida uma confiança não codependente de que precisa de você, não, mas uma confiança diz: ela vai conseguir, ela vai melhorar, ela vai chegar, ela vai ser uma bênção, ele vai. Mas nada e nem ninguém pode tirar esta certeza do teu coração. Aleluia, aleluia. Gaio pisava, Gaio não, me permita, Diótrefes pisava em Gaio, porque Gaio atendia a orientação da liderança da igreja, e um líder local dizendo: eu não quero isso aqui, eu não quero isso aqui. Mas Gaio dizia: não, a minha liderança colocou a mão sobre mim, vou continuar trabalhando. Aleluia. Deixa eu dizer um negócio aqui da parte de Deus. O que Deus, aleluia, te confiou, aleluia, causa borbulha nas ações das trevas. É por isso que tem gente que é mais fácil tentar atrapalhar do que estender a mão, mas continua firme. Por isso que João diz assim: amado, procede fielmente. Continua, Gaio, continua trabalhando, continua fazendo, continua firme. É Deus que vai dar o resultado do teu trabalho. Diga amém, meus irmãos. Ele lança sobre nós palavras maliciosas. Não contente com isso, deixa eu dizer um negócio para você: a tua fidelidade a Deus deixa muita gente não contente com isso, viu? Sabe qual é o problema, irmão, de muita gente?
é que na cabeça de alguns, o que passou, tu não passou a metade. Tu não pode receber mais do que alguém. Esse é o problema dessa turma que tem a síndrome de Diótrefes. O que eu tenho é para ser melhor do que você. Só que a ótica de Deus não é assim. A ótica, olha para mim, escuta isso aqui. A ótica de Deus não é assim. Alguém pode até ter mais e você ter menos, mas você tem o céu ao seu favor, é o que importa. Você tem a obediência a Deus e o favor de Deus é o que importa. Deixa alguém ficar esbanjando, vivendo com suas vidas, ele não é o problema. Uma hora o sopro vai embora. Eu quero saber para onde vai a alma. É melhor eu ficar aqui sendo reconhecido pelo céu, aleluia, e o céu saber o meu nome, do que muitas vezes ficar com status de superior e o céu não está mais ao meu favor. Então ele, o que é que ele fazia? Ele diz: recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los, porque uma liderança abusiva ela é assim, é ela que determina quem fica, quem sai, quem vai, não é o Espírito Santo, amém, meus irmãos? E impede quem receber, e também lança fora quem não entra, me permita a palavra, nessa artimanha de manipulações. Irmão, a igreja, escuta isso aqui, eu sou um pastor, e eu aprendi isso desde pequeno, graças a Deus, é um ensinamento que eu levo para mim, 28 anos na igreja, pouquinho, mas aprendi umas coisas. A igreja não lança ninguém fora, irmãos, não lança. Você estiver num lugar que lá estão lançando você fora, corre, sai, escapa a tua alma, porque senão tu vai morrer, e não estão nem aí, isso vai para o inferno. Eles querem é que as peças continuem sendo manipuladas. A igreja não é para os sãs, Jesus disse, é para os doentes, para os que estão quebrados, estraçalhados, mas têm vontade de estar na presença do Senhor para viver um renovo. A igreja é para isso. Mas também o mesmo Espírito que restaura passa os corações em revista. E quando existe uma enfermidade no corpo, que é a igreja, o Espírito Santo, ele se encarrega de ser o antídoto daquela enfermidade, porque senão contamina todo o corpo. Pastor, qual é o antídoto? A palavra de Deus. Por isso, eu digo isso, não com glória, mas com pena. Por isso perdemos muita gente não, algumas pessoas que têm todo o potencial para viver coisas grandes, era notório, mas porque não se submetia a um princípio da palavra, as suas ambições eram maiores, as suas malignidades, suas castras. E o Espírito Santo se encarregou de fazer, como ele vem falando, a separação dos que servem e dos que não servem. Claro, há pessoas que serão restauradas em processo, mas tem um coração quebrantado para isso. Pastor, eu tenho hora que eu erro, eu falho, mas eu quero mudar. Já tem gente, não, eu sou imutável, eu sou assim, acabou. Todo dia, irmão, a gente passa por transformação. Deixa eu dizer uma coisa a você, o que era você ontem no culto de domingo não é a mesma coisa de hoje. Algo está sendo gerado em você. Diga amém por isso. Então a igreja, ela não lança ninguém fora. Ela não tem esta autoridade. E principalmente nesse contexto aqui, de alguém que é fiel. De alguém que tem um trabalho na verdade e ser escanteado, sabe, irmão? Porque ama de forma, na verdade do evangelho, as coisas do Senhor. Quando isso vem acontecer, irmãos, tenha certeza, a autoridade já não é mais constituída por Deus, já está cega.
E os irmãos mais antigos entendem o que eu falo. A igreja, ela é regida por meras manipulações. As pessoas passam a servir o bezerro de ouro e não a Deus. Então, nesse contexto aqui, precisamos ter este cuidado. Mas, embora com este problema na liderança, versículo 12, aparece um homem chamado Demétrio. E João vai enviar as cartas para o Demétrio. Ele não tem muita informação dele aqui não, você não vai encontrar não. Os únicos versículos todos dão testemunho de Demétrio. Ou seja, Demétrio é alguém verdadeiro. Até a mesma verdade, ou seja, o próprio Evangelho testifica que ele é do Evangelho. Porque quanto mais você está entrelaçado na verdade, no reino de Deus, a própria verdade vai expor você como um crente verdadeiro. E também nós testemunhamos a liderança. João fala: e vos bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Aí ele diz assim: espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. A confiança que João, escuta isso aqui vai ser rápido. A confiança que João entregou a Demétrio é maior do que a que estava em Gaio. Pastor, deu um nó na minha cabeça. Demétrio só leva uma carta. Como é que essa confiança é maior do que a confiança de alguém que recebe todos que João manda, que investe, que instrui, investe financeiramente, teologicamente e envia para o campo missionário? Esse homem é maior do que Diótrefes. Mas não, se falando de engrenagem. Mas aqui Diótrefes não tem essa engrenagem, mas tem a alta confiança da liderança da igreja. Por quê? Porque João vai confiar que Demétrio leve a carta para o líder rebelde chamado Diótrefes, que João envia a carta para Demétrio, que Demétrio leve a carta para Gaio e para os demais obreiros de liderança. Pastor, me prove que isso é maior. Irmão, não tem nada maior do que a confiança. Você pode ter talento e dom e não ser confiável. Pode acontecer? Pode. Você pode trabalhar em certo estabelecimento que o dono gosta do seu trabalho, mas sabe que você é inconfiável. Pode. Às vezes é ruim, mas pode. Na igreja, pode alguém trabalhar na obra e do Senhor e ser alguém inconfiável? Pode. Por isso que a Bíblia diz assim: os mais fortes suportem os mais fracos. Se eu sei que tem um irmão ali que gosta de uma fofoca, mas ele tem um trabalho excelente, eu vou trabalhar naquilo que ele desenvolve sem dar uma notícia a ele. Porque se eu disser um tantinho assim, ele vai mais do que o Mercado Livre, ele vai além dos confins da terra. Pode. E pode alguém não ter dons e talentos e ser alguém altamente confiável? Pode. E particularmente, esses são os melhores. Porque ele vai conhecer o dia da tua dor, ele vai conhecer o dia do teu pico emocional, ele vai conhecer o dia do teu desequilíbrio, ele vai conhecer você na revolta, ele vai conhecer você se reconstruindo, ele vai conhecer você como alguém de Deus, e vai continuar te respeitando, orando por você, sem precisar trazer exposição. É por isso que eu amo Nicodemos. Porque um dia Jesus sentou, Nicodemos sentou no chão, tem que nascer de novo. Mas não, como tu sendo príncipe, nasce, não sabe o que eu digo? Tem que nascer da água e do Espírito e tal e tal. Aí ele olhou para a proposta de Jesus e disse: não, eu vou voltar para o Sinédrio, porque lá eu gosto de aplauso, lá eu sou tratado como semideus, mas esse negócio de discípulo não dá para mim não. Voltou, Jesus respeitou.
Mas quando Jesus foi botado na cruz do Calvário, que foi morto, e rasgaram as suas vestes, para deixar ele nu, exposto ao ridículo, quando desceram ele da cruz, sabe quem cobriu Jesus? Não foi João não. João foi o único discípulo que estava lá anotando as palavras de Jesus, porque só entrou ali, no pé do Calvário ali, João e Maria, a mãe de Jesus. Por isso que Jesus disse: João, eis aí a tua mãe, e minha mãe, eis aí o teu filho. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, minha mãe, eu vou me embora, mas tu não vai ficar desamparada não, o meu amigo vai cuidar de ti. E a senhora cuida do meu amigo? Que coisa linda, né, irmão? Está tão difícil a gente encontrar gente assim, né? Que a gente possa dizer: a minha família é a tua família. Mas Jesus ainda tem gente assim, irmãos. Então quando Jesus morre, que fica nu e exposto, João não está mais lá. Quem vai cobrir Jesus? Nicodemos. Peraí. Cobra daqui, ele vai ficar exposto não. Porque pessoas de altamente confiança ou confiável, ela nunca te colocará em exposição. Ela vai estar lá te protegendo, te guardando. Aleluia, aleluia, aleluia. É vendo alguém querendo te expor ali, ela vai lá e diz: olha, tem uma armadilha ali. Estavam falando assim, estavam dizendo assim. Ninguém vai expor não a minha liderança não. Gente altamente confiável era Demétrio. Pastor, só porque levava carta não, porque Demétrio era bem relacionado. E aí tem um problema. Tem alguém lá na igreja que é um problema, chamado Diótrefe, que conhece Demétrio e gosta de Demétrio. E os dois têm um relacionamento bem. Mas Demétrio mostra para nós um grande ensinamento. Qual é o ensinamento? Eu gosto, oro por você, até amo a tua vida, mas se for para tu atrapalhar o meu serviço espiritual, fique em paz. Eu vou continuar com o que Jesus me chamou. Tu gostando ou não? Sabe o que é pessoas de altamente confiança? Atos capítulo 5, versículo 6. Pedro vai resolver um problema de um casal mentiroso e ladrão, chamado Ananias e Safira, cheio de enrolada. E quando eles chegam lá para mentir, eles vão na igreja. A Bíblia diz que Ananias chega, vai prestar conta, aí com enrolada, com mentira. Pedro diz: tu não mentiu a homens. Olha aí de novo a autoridade. Tu não mentiu a mim não. Tu mentiu que está sobre mim. Tu mentiu a Deus. Pá, morreu. Aí, certo, pastor? Pedro está ali. O Espírito Santo matou Ananias. Mas vamos lá. Entre nessa conjectura comigo. Pedro não está só, porque alguém tem que carregar o corpo. Então quem está lá? Os obreiros. Que vê a cena ali, o pau cantando. Mas eu confio na minha liderança. Aí, pega um corpo, leva para a secretaria. Aí bota lá ele escondidinho. Aí lá vem a mulher de Ananias, Safira. Meu marido está aí, diácono. Não é o diácono. Fale com o pastor. Porque quando se tem, irmão, um trabalho de confiança, porque se aqui os moços, os obreiros não fossem de confiança, quando eles vissem a cena de Ananias, pá, foi disciplinado, caiu, morreu, o Espírito Santo matou. Quando a mulher dele chegasse, ela não precisava nem chegar na porta. O obreiro já ia descer a escada e: olha, vem cá, teu marido chegou mentindo lá. E o Espírito Santo, tem gente assim, né, irmão, que parece que tem um espírito de fofoca triste. Tem gente até que riu. Mas é uma verdade, irmão. Às vezes diz algo aqui, não espera nem, parece que já sai que nem um papalégua, bibite. E eu já disse aqui. Lembre-se dos filhos de Arão. Você já tem problema demais para estar botando a mão em coisas que podem lhe acometer consequências espirituais. Assunto do ministério, já disse aqui, vou ensinar, é ministério. Crente que gosta, já tive um problema aqui assim, estamos na doutrina e eu preciso falar. Crente acostumado de estar se metendo na vida do pastor, dos diáconos, bota o dedo, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E eu tive que ensinar com amor, com carinho, orientar, não gostar e foram embora. Por quê?
Porque quer se meter em tudo. E é um problema crente que primeiro que crente que se mete em tudo tem essa autoridade, é porque a igreja não tem autoridade e nem tem governo. Todo mundo manda em tudo. É difícil, irmãos. Certa vez participei de uma reunião com os obreiros. Marconi deve lembrar disso, não sei. Acho que eu já falei a ele. E os obreiros vai ser tratado um assunto. Quando o assunto começou a ser tratado, a esposa de um grita lá atrás: mas podia ser assim. Aí eu peguei minha Bíblia. O pastor olhou para mim com muito respeito: posso ir? Estamos em reunião. Tá não, pastor. Porque se a esposa do irmão está se metendo lá atrás, isso aqui deixou de ser reunião de obreiro. Aí o pastor Marcos não presta. Mas tem que aprender a ordem e a decência. Sabe qual é o problema que às vezes desgasta muito a igreja? É estar pegando no braço de um e de outro para mostrar onde é o lugar. É difícil ouvir isso, mas isso cura, isso dá maturidade para você. Porque nem todo pastor vai dizer assim: menina, aprende. Tem pastor que vai aprender levando cacetada. Aí os obreiros viu Ananias morrer e esconde. A mulher dele chega: cadê meu marido? Chegou aí, diácono Daniel. Aí diácono Daniel: sei não, irmão, veja lá com o pastor lá. Eu estou cuidando aqui dos afazeres. Porque quem está ocupado na obra do Senhor não perde tempo com coisa alheia não. Vai lá resolver, pastor, vá. Vai lá, eu estou ocupado aqui, minha filha. Já estou tentando sarar minha zipela aqui. Vá-se embora, liga para o pastor, estou sabendo nada não. Quer matar o fofoqueiro, irmão? Diga para ele, liga para o pastor. Acabou a conversa, acabou o assunto. Aí ela chegou e o pastor Pedro: diga, minha filha, meu marido, não, me diga um negócio. Aquele dinheiro lá, como é que está aquela obra ali? Como é que foi resolvido? Não, aí ela lembrou que o marido dela disse: parceria sem limites. Já ensinei isso aqui. Quando Deus for cobrar de você, Deus não vai querer cobrar de você, dizer: não, mas foi meu marido, foi minha esposa. As coisas de Deus têm limite, cada um prestará conta de si. Aí ela: eita, meu marido disse, não, porque meu marido e eu estava lá. Aí Ananias: está vendo aquele pezinho ali? Que ele mentiu, tu também morrerás. Aí ela, pá. Hoje não se está morrendo, mas morte física, Marconi. Mas é por isso que a gente vê tanta morte nos lares, no casamento, na família. Sabe por quê? Quem vive com mentira, enrolado, achando que as coisas de Deus você faz, abacalha, bota a mão, perturba e está tudo bem. Muitas vezes está sendo acarretado em outras áreas e você não sabe, por falta de discernimento. Aí aqui onde entra, versículo 6: e levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando para fora e o sepultaram. Então os obreiros lá eram de altamente confiança para ver aquela cena. Diga para seu irmão: tenha mais olhos abertos e boca fechada. Viu? Segura a língua, crente, segura a língua. Viu? Nem tudo pode estar se vendendo não. Ah, pastor, mas eu estou sabendo assim. Sim, mas fica na brecha. Jesus vai mostrar a verdade. Não envolve não. Porque às vezes, olha, irmão, todo desobediente, ele nunca vai só, ele tem que alistar alguém. Ele tem que alistar. Veja o que a Bíblia diz em Efésios 4:29, para encerrar. Tenha cuidado, em nome de Jesus. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação. Ô mulher, está sabendo, o pastor mexeu, a dirigente mexeu. Minha irmã, mas vamos orar, vamos ver o que, se sair, Jesus vai deixar um sinal. Tem calma, Jesus às vezes está acontecendo algo lá que a gente nem sabe, mas vamos dobrar o joelho, vamos proteger ela em oração, porque Jesus vai cuidar do negócio. Pessoas maduras espiritual, não saia da tua boca a palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. O que você, me responda não, mas o que você tem falado, tem gerado edificação? Ou está gerando incômodo? Irmãos, deixa eu falar algo aqui para encerrar. O diabo ataca, uma das maiores ferramentas do diabo não é te destruir não, porque Jesus vai lá e te reconstrói. Não é te colocar no pecado, porque o sangue vai lá e te tira e te lava.
Mas a maior arma de Satanás na vida de crente fiel é fazer você se tornar alguém amargo, indesejável. Abra o seu entendimento espiritual e perceba que tem certos assuntos que vêm para você, tem certas aproximações, que não é o interesse literal, é fazer você se tornar inconfiável. Porque depois que a confiança quebra, irmãos, é que nem, eu tinha um pastor que dizia assim, a confiança é que nem um copo de vidro. Quando ela se espedaça no chão, vai ter caco que nunca mais você vai achar. Não quebre a confiança de quem tem depositado em você. Primeiramente o céu. Honre o que ele tem colocado, o lugar que ele tem lhe colocado, a obra que ele tem colocado, as pessoas que ele tem colocado perto de você. E segundo, honre a confiança da liderança da igreja. É um privilégio servir, irmãos. Tiago 1:26. Veja o que diz. Aí, agora vai descer o mocotó do céu. Só o versículo em si já fala. Tiago 1:26. Se quiser marcar, você anota aí. Diz assim: se alguém entre vós cuidar de ser religioso, ser obreiro, ser dirigente, vice-dirigente, secretário, crente, e não freia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é em vão. Ou seja, vou substituir essa palavra religião. Teu trabalho vai ser em vão, porque as tuas palavras vão desconstruir tudo que o Senhor tem colocado sobre a tua vida. Irmãos, o que tem matado o trabalho de muita gente, às vezes não é nem perseguição, é a própria pessoa. Porque hoje diz, eu estou contigo, amanhã já diz outra coisa. E a gente tem um problema de amnésia de peixe. Para observar, irmão. Eu tenho uma frasezinha que eu encaixei no meu livro, e eu botei lá assim: preste atenção, preste as maiores atenção. Não são nas ações, são nas palavras. Você só conhece alguém quando ela fala, quando ele fala. Por isso o apóstolo diz: feia a língua, irmão, bota um cabrecho. Quando ela quiser, você bota uma colazinha, vem para a igreja com ela. Foi feito uma irmã. Tem uma vez uma irmã que só vivia com lenço na boca. Aí o povo dizia: aquela irmã ali é cheia, ela já chega na escola dominical com lenço na boca. Aí ela ia para a consagração, lenço na boca. Ia para a doutrina e aqui, ó. E os irmãos: que mulher cheia, olha para ali, ó. Já está transbordando. Aí ia para o culto domingo, lenço na boca. Ia para a oração, lenço na boca. Encontrava com ela na rua, era lenço na boca. Aí um dia a irmã: não, peraí, eu vou perguntar. Minha irmã, que poder é esse que a senhora só vive com lenço na boca? Ela disse: é porque a minha língua quer sair, irmão. Aí ela, mas permaneceu fiel e crente. Amém, meus irmãos? E para encerrarmos, Provérbios 11:13. Seja confiável. Demétrio não tinha talento e dons que talvez Caio tinha, mas João confiou nele, sabendo que nem as amizades, nem o zelo ia atrapalhar a missão dele. Diz assim, Provérbios 11:13: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto em oculto. Viu? Mexeriqueiro sai falando até o que não sabe, né? Mas o fiel, ele não se envolve, ele mantém aquilo ali, ó, não me compete. Uma vez, já disse aqui, uma vez a irmã chegou e disse: pastor, eu vou sair da igreja, porque eu estou vendo problema demais. Aí o pastor: faço não, irmã, a senhora tem uma bênção. Não, não dá. Se eu lhe provar que a senhora consegue deixar de ver os problemas. Ela disse: se me provar, eu fico. Aí o pastor chamou o obreiro e disse: pega um copo de água, enche ele. Aí encheu ele até a boca. E o culto terminou. Aí aquele pessoal conversando naquela nada do tempo, já foi no final mesmo. Aí aquele cheio de gente, tudo se congratulando. Aí o pastor aqui com ela. Aí trouxeram o copo. Aí disse: segura esse copo. Está até a boca de água, não está? Tá, pastor, pronto.
corra comigo, viu? Agora corra. E não deixe o copo derramar. Aí o pastor saiu. Aí ninguém entendeu, o pastor saiu correndo, com aquela barriga dele. Aí saiu correndo, corre, irmã. E a irmã atrás do pastor com um copo d'água. Ai, meu Deus, vai derramar, ai, meu Deus, vai derramar. Aí deu uma volta, aí deu 2 voltas, aí deu 3 voltas, o pastor já estava cansando. Quando deu a 4ª volta, a irmã, meu Deus, pastor, aguento não. Parou, tá bom, irmão, tá bom. Até eu estou aguentando não. Aí eu não entendi como é que está a água do copo. Ela disse, derramou um pouquinho. Pronto, derramou um pouquinho, não foi? A senhora viu que o irmão, o filho da irmã fulano, deu um empurrão no outro que estava ali no canto? Ela, vi não. A senhora viu que aquela irmã que estava me esperando para falar comigo, foi embora sem falar comigo? Vi não. A senhora viu que o filho do diácono subiu no púlpito e pegou o microfone e o diácono foi lá e deu umas tapinhas nele? Vi não. Assim é quem é ocupado, irmã. Quem é ocupado na obra do Senhor não perde tempo se metendo em assunto alheio. Tem um serviço a fazer, tem um serviço a prestar conta. A irmã, misericórdia, nunca mais vou olhar para a vida de ninguém. Amém, meus irmãos? Demétrio não era alguém que tinha uma desenvoltura, mas era alguém confiável. Eu disse uma certa vez e repito: do mesmo jeito que você é uma potência para o reino de Deus, o diabo sabe também que você será uma potência na mão dele. Guarda o que eu vou, escreva não, guarda o que eu vou lhe dizer. Os maiores problemas, as maiores dor de cabeça dentro de uma igreja e rebelião, muitas vezes vem de pessoas que é altamente talentosos, mas por falta de vigilância quebraram confiança, princípios e passaram a ser a maior oposição dentro da casa do Senhor para as coisas de Deus. Então sempre ore ao Senhor para que Deus te dê humildade, para que Deus te dê esta clareza. Eu preciso honrar primeiramente a Deus que me confiou este trabalho, e segundo, eu preciso ser alguém confiável. Pessoas confiáveis acessam lugares que outros não acessarão. Viu, irmão? Pessoas confiáveis ganham amizades que outras não ganharão. Pior coisa é você receber alguém na sua casa, entra aqui e no outro dia sabendo até quantos ovos tinha na sua geladeira. Às vezes isso nos amarga. Não é porque nós somos antissociais, mas às vezes as decepções faz com que a gente às vezes não queira nem receber ninguém. De tanto machucado, de pessoas inconfiáveis. Mas Deus é um Deus de renovo. Agora busque o discernimento para que Deus não lhe deixe desorientado. Mas seja alguém confiável. Seja alguém confiável. Ao ponto da decência, da moral e da santidade. Tá, irmãos? Cuidado, viu? Cuidado. Tem gente que anda dentro da casa do Senhor buscando segredos com assuntos errados, viu? Tenha cuidado, já falamos sobre isso aqui. Então, quando eu falo altamente confiável, é honrar na ordem, na decência, na moral, a confiabilidade. Viu a sua dirigente, a sua secretária, no momento que a gente, tem hora, irmão, que a gente não é de robô não, irmão, a gente não é robô não. Mas não saia vendendo, não saia, sabe, divulgando, cubra aquela exposição, dê guarida, porque amanhã vai passar aquilo e ela vai estar restaurada, ele vai estar restaurado e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Não divulgue. Tem gente, irmãos, que para divulgar o trabalho da igreja é um problema, mas para estar falando, sabe, problemas alheios é uma dificuldade. Mas que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra, te agradecer, Senhor, por este ensinamento. Senhor, coloca pessoas perto de nós confiáveis, pessoas que vão além das suas alianças, além, Senhor, das suas pretensões, mas que honre a amizade, a lealdade, os esforços que temos feito muitas vezes em favor de alguém.
Nos ensina a honrar, Senhor, o que Tu colocou na nossa mão. Nos ensina, Senhor, aleluia, a louvar o Teu nome, mesmo em meio às perseguições da liderança. Pai, porque o Senhor tem escape, o Senhor tem porta, o Senhor tem acessos. Continue ajudando esta igreja, nos livra, Senhor, da síndrome dos diótrefes, que veio aqui, aleluia, buscar primado, primazia, buscar nome, buscar status, buscar qualquer outra coisa que não seja somar com o Teu reino. Sopra, Senhor, do nosso meio, nos ajuda, guarda-nos, Senhor, que possamos ter um coração quebrantado, humilde e fiel, para continuar sendo servo dos meus irmãos, sabendo que em mim ou em Teus irmãos pode haver, Senhor, confiança para suportar os dias da crise. Pai, é o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos,